Olá pessoal, nós estamos na nossa lâmina 22, ainda dentro do bloco de lâminas que discutem os desafios do bem. Essa lâmina é forte, eu chamo de burocratas do bem. Todos nós já nos deparamos com algumas pessoas que por profissão ou por cargo tinham a obrigação de fazer o bem. Tá? Então existem algumas profissões, tá? Que automaticamente são profissões de produção do bem, na área de saúde, assistência social, ou líderes religiosos, ou líderes de projetos sociais, de ONGs. A gente entende que essas pessoas, elas por profissão e por formação, elas têm a obrigação de fazer o bem. Mas nem sempre elas estão muito envolvidas na produção do bem. E isso muitas vezes gera uma crise na gente. A gente fica assim, nossa, mas fulano deveria me apoiar. Fulano deveria ao menos me entender. Fulano deveria ao menos não me atrapalhar. E infelizmente, eu tenho que admitir que já esbarrei muitas vezes com essas pessoas, seja porque não apoiaram, seja porque atrapalharam, seja porque perseguiram ou não compreenderam a minha dedicação para o bem. Primeiro, precisa respeitar essas pessoas. Tá? E aí volta na lâmina anterior. Infelizmente, o bem está para além de uma profissão. Né? O bem, não existe uma profissão de produção do bem. Tá? O bem, ele perpassa todas as profissões. Só que, infelizmente, nós temos uma construção social, a gente entende que o médico é aquele que tem que ajudar. Nem sempre. Né? Ou assistente social, ou psicólogo, ou padre, ou pastor. Né? Nem sempre. Tá? É importante que a gente compreenda que essas pessoas muitas vezes possuem grandes limitadores do bem. Por um lado, a gente tem que respeitar. Por outro lado, a gente tem que também saber discordar. Né? Saber estimulá-las a fazer o bem de uma forma mais profunda. E, claro, tomar cuidado para que nós não nos tornemos um burocrata do bem. Né? Pessoas que, teoricamente, têm o poder de fazer o bem, têm o cargo para fazer o bem, têm a formação para fazer o bem, e faz muito menos do que poderia. Então essa lâmina, primeiro, ela convida uma autoanálise. Porque você que está fazendo esse curso, não é à toa que você está fazendo esse curso. Com certeza, direto ou indiretamente, você está envolvido em algum processo de produção de bem. Até que ponto você não se tornou um pequeno burocrata do bem? Né? Até que ponto você é só um profissional do bem? Que eu faço a brincadeira da palavra profissional do bem e agente do bem. Né? Antes de tudo, a gente tem que ser agente do bem. Né? Se a gente for agente do bem, independente da nossa profissão, a gente vai encontrar uma forma de fazer o mundo um lugar melhor por onde a gente passou. Eu gosto sempre de me fazer a pergunta, né? No final do dia, minha avaliação assim, por onde eu passei nesse dia? Eu passei no projeto tal, eu passei na família tal, eu tive na repartição tal, eu encontrei com a pessoa tal. Por onde eu passei? Eu deixei alguma semente do bem? Eu fiz aquele local, eu contribuí para um clima melhor de amor, de perdão, de paz, de alteridade, de solidariedade? Sim. Então cumpri minha missão. Mas muitas vezes, por onde a gente passa, a gente não consegue deixar essa semente. Então, assim, e aí o perigo de se tornar um burocrata do bem. O bem está mais na nossa profissão do que na nossa ação. Compreende? Então eu faço bem porque eu sou médico e não porque efetivamente eu cuido das pessoas, eu ajudo as pessoas, eu procuro atendê-las de uma forma melhor, eu procuro estimulá-las à saúde. Não, eu sou médico, então eu faço bem. Né? Então o bem, ele é muito mais do que um cargo, ele é muito mais do que uma profissão. Essa que é a grande sacada dessa lâmina. Se você entendeu isso, você vai entender efetivamente. E aí eu faço uma brincadeira, né, no sentido de análise do bem macro e do bem micro. A gente tem que estar atento aos dois, né? Agora, efetivamente, estar atento no dia a dia nesse bem micro. O micro está sempre na minha mão, tá? O macro nem sempre. Fique atento para isso. E aí eu termino a lâmina fazendo um questionamento se você é um agente do bem. Não se preocupe tanto em ser um profissional do bem. Procure ser um agente. Porque se você for um agente, aonde você estiver, na profissão que você estiver, no cargo que você tiver, você vai fazer a diferença. Isso é que importa. Grande abraço, até a próxima lâmina.